Eu sou um cara que já aprendi várias línguas e eu posso te dizer que tu não vai aprender nenhuma língua com um aplicativo de idiomas. E também não vai ser rápido, não vai ser simples, não vai ser coisa de 15 minutos por dia e 6 meses e tu tá fluente na língua. Outro ponto que as pessoas não falam muito é o que é saber uma língua, porque hoje em dia a gente vê muita gente no YouTube dizendo que é poliglota, mas agora o que eles querem exatamente dizer com isso? Porque sabendo 10 frases e 100 palavras e alguns verbos, eu sei a língua? O ponto que eu quero chegar é estude idiomas, mas não estude da forma como tem sido vendido ultimamente o aprendizado de idiomas. Porque aprendizado de idiomas é algo lento, que precisa de um esforço ativo e passivo. O que eu quero dizer com esforço ativo e passivo? Tu tem que ter aqueles estudos de fazer exercícios, escrever textos, ouvir com um entendimento claro, porque tem uma coisa que é o ouvir passivo, que tu só escuta para os tons, a musicalidade da língua, que tem assim a ondulação. Cada língua tem uma musicalidade diferente. Até eu próprio, quando falo, por exemplo, em polonês, ou em francês, ou em inglês, ou em português, é sempre uma música diferente, uma tonalidade diferente. É quase como se fosse uma outra personalidade, quase. Essas são as mais ativas, né? Os estudos ativos, que é fazer exercício, escritos, ler textos simples e buscar o significado de palavras, buscar alguma construção gramatical que tu não entenda ainda. Outro ativo é falar. Tu pode falar contigo mesmo até, não precisa ser uma pessoa, uma outra pessoa que fale o idioma. Claro, se tu tem alguém que tu conhece, que quer gastar o tempo dele ou dela contigo para falar nesse idioma, ótimo. Mas de experiência própria, eu acho que não é uma coisa que funciona muito, sabe? Porque acaba que, por exemplo, digamos que a pessoa que tu quer aprender uma língua fale alemão. E tá bom, tu quer aprender alemão, só que essa pessoa também fala inglês. E tu também fala inglês. Então, nos primeiros minutos, vocês vão conversar em alemão, mas vai acabar que aquele estímulo de realmente continuar só no alemão não vai ter mais. Por isso que eu como meu método de estudo, eu gosto de eu próprio pegar, falar e repetir as frases, as palavras, ouvir como, por exemplo, o Google Tradutor. O Google Tradutor depende da língua. Em algumas línguas a pronúncia não é lá das melhores. Mas pode ser até mesmo o ChatGPT ou qualquer coisa que produza textos em áudio, né, que tu possa ouvir e que seja um sotaque real, assim, né? Esse é o melhor, para mim foi um dos melhores métodos. Ou, por exemplo, uma coisa que eu sempre muito gostei quando eu aprendi a línguas uma constância maior, porque agora eu não tenho mais aprendido muitas línguas. Teve épocas que eu gastava horas do meu dia para aprender línguas. E uma coisa que muito me ajudou sempre foram músicas da Disney, porque as músicas da Disney, apesar de serem, digamos, infantis e tal, e as pessoas talvez por isso tenham um preconceito em tentar aprender línguas com música da Disney, mas o ponto é que a dicção das pessoas lá é muito clara. Eles falam os idiomas russo, alemão, francês. Esses foram os idiomas que eu aprendi bastante ouvindo essas músicas da Disney, que é o russo, alemão, francês, italiano e polonês. Foram bastante... me ajudaram muito, né? Me ajudaram muito no idioma. Normalmente eu imprimia o texto, ouvia a música e olhava as palavras que eu não conhecia e a construção gramatical também que eu não conhecia. E pesquisava o significado das palavras, repetia, tem esse ponto também. Eu meio que, digamos assim, cantava depois que eu ouvi o canto, eu cantava depois. Claro, baixinho assim, não queria estragar a noite de ninguém em casa. Então era um negócio baixinho assim, só para mim treinar a língua mesmo. E esse é um ponto que eu diria que vale a pena. Vale a pena na questão
Aprendizado de línguas é uma coisa que vale muito a pena. Outro ponto que é realmente muito, assim, que ajuda bastante é ouvir vídeos da rua, assim. Até tem um site no YouTube que é Easy Languages, e que eles têm de várias línguas lá. Acho que ainda existe, né? Há anos atrás eu ouvia bastante. Ouvir a língua, assim, mesmo quando tu não tá estudando mesmo, assim, só para ter aquele, que nem eu disse, o teu cérebro vai começando a pegar o ritmo, a musicalidade da língua, assim, acaba que quando tu se acostuma com aquela musicalidade, aquele ritmo, fica bem mais fácil de aprender a língua, a parte oral da língua, né? Fica muito mais fácil essa parte de ouvir as palavras e os fonemas e tudo mais. E para repetir também, claro, né? E outra coisa que muita gente, assim, atualmente trata como secundária, e eu acho que não deveria ser assim, porque é muito importante, é a questão de gramática, porque a gramática sempre é tratada como um negócio meio secundário, assim, né? Ultimamente é só as palavras e assim, construções e tal, mas a gramática é um negócio que... Porque no momento que tu entende a gramática de uma língua, se tu quer aprender a outra língua que é da mesma família, tu vai ter uma facilidade imensa. Por que que tu acha que é tão fácil aprender espanhol? Sim, as palavras até que são parecidas, soa parecido, mas o ponto principal é o quê? A gramática é extremamente parecida. Para finalizar o vídeo, o que eu quero dizer é: não ignore a gramática, escute vídeos no YouTube com áudios, com conversas da língua que tu está aprendendo. Estude músicas da Disney. Pode soar infantil, mas realmente ajuda bastante. Outro ponto é leia. Esse eu não falei antes, mas leia no idioma que tu está aprendendo e busque todas as palavras que tu não entende, busca o significado. E qualquer construção gramatical que tu não tenha assimilado ainda na tua cabeça, pesquisa sobre essa construção gramatical e tenta assimilar isso. Mas essa leitura que eu digo não é assim também lá se matar de tanto estudar e não conseguir ler assim e ter um prazer nenhum com a leitura. Não cheguei nesse ponto. Mas na medida do possível, fazer uma leitura bem ativa, muito ativa. É uma leitura que vai ser, se a pessoa não gosta tanto de línguas, possa ser meio cansativa, mas é uma coisa que mais me ajudou quando eu aprendi polonês aqui. Foi ler em polonês, procurar construções gramaticais, procurar entender como a frase é construída para saber quais as regras ali que tem nesse tipo de frase. Até porque no futuro, quando tu olha outra frase meio semelhante, tu já vai ter assim aquela construção assimilada e talvez tu nem precise olhar daí. Tu já vai saber como é que é essa construção, né? E o que mais? Esses 4 pontos. E qual é o último ponto? O último ponto... o último ponto, falar consigo mesmo. Falar em voz alta, assim, não é falar, imaginar a fala, né? Falar em voz alta consigo mesmo a língua é algo também crucial. Então, pro vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha e se inscreve no canal.